Meu nome é Daniele Garcia, eu sou sócia proprietária da Garcia Car Center e da Garcia Autopeças. A Garcia Car Center é um centro automotivo completo, né? Lá a gente tem oficina mecânica geral, na parte de nacional importado, e temos também a funilaria, né? Chapeação com a estética. A gente atende frotas, né? E a Garcia Autopeças, a gente vende daí para o consumidor final e para as outras oficinas, né? São dois negócios. A Garcia Autopeças, a gente hoje, o nosso foco, o nosso maior desafio está sendo, nesse momento, atual momento, a escalada no digital, né? Então a gente entrou para o digital, aí, a parte do e-commerce, né, há algum tempo. Então, nesse momento, o nosso maior desafio está sendo o crescimento, a expansão do negócio nesse canal, nesse digital. E da Car Center, se tratando de oficina, o maior desafio é a parte de humanos, né? Então, a parte de treinamento, a parte de qualificação da equipe técnica, né? Lá é mais material humano, né? Então, é acompanhar a inovação do mercado, a inovação tecnológica dos veículos, né? Então, aí é o maior desafio do centro automotivo. Nós somos clientes da Elevor desde 2012 e a gente conheceu o sistema através de um cliente nosso, na época, e ele era um dos comerciais, era o comercial da DSI. Então, quando a gente entrou na Elevor, né, há 12 anos atrás, era DSI. A gente passou pela mudança das marcas, né, da empresa. Então, de DSI, depois passou para Renove, muitos anos de Renove, e aí depois Elevor. Na época, o que mais me chamou a atenção era essa parte de trabalhar com ele, assim, na nuvem, e porque o antigo sistema era via DOS, acho que né? Aí essa parte, assim, linguagem técnica, eu não manjo muito, mas era via DOS, e esse era muito fácil, muito intuitivo, assim. Então, de poder duplicar telas, de ser na internet, de poder utilizar na nuvem, poder utilizar o sistema em casa, fora de casa, qualquer lugar, isso me brilhou os olhos. É uma história recente, foi ano passado. Eu estava em busca, assim, eu queria desenvolver a parte do BI. Eu tinha todo o sistema ali e tal, rodando direitinho, mas a parte do BI, a parte de gestão, eu estava mais do que na hora de eu inovar e trazer principalmente a parte dos números ali para a parte do BI. E aí eu conheci uma outra empresa, né, era específico do segmento automotivo, na qual já tinha tudo isso. Então isso foi o que mais brilhou os meus olhos, assim, a parte do BI dessa empresa. Porém, né, eu entrei, é um segmento também específico automotivo, isso me chamou também a atenção. Assim, a gente tinha, por exemplo, toda a parte de banco de dados de placas, né, Detran, então assim, a forma era específica para o segmento automotivo, então isso também me chamou bastante atenção. Porém, ao entrar no sistema, depois a gente foi se deparando assim com coisas que eles eram interligados, assim, não era um sistema, era tipo um ecossistema, sabe? E aí as coisas não se conectavam, e aí um monte de erros, e aí tudo aquilo que aquele BI que eu vi, né, que era lindo, maravilhoso, já no final das contas não fechava, porque ele dependia, né, dessa comunicação com esses outros ecossistemas. Então, assim, foi uma experiência bem dolorosa. Imagina, e ao longo de, vamos dizer que o ano passado, 11 anos, assim, foram inúmeras propostas em muitos sistemas que vinham e que me faziam. E assim, eu nunca quis nem saber, nem de ver, porque eu estava completamente muito satisfeita com a Elevor. Mas foi isso que me chamou a atenção, né? Aí eu ia ter que investir, construir BI com a Elevor e tudo mais, e ele já estava pronto. Então foi isso que me chamou a atenção, sendo que era voltado ao segmento automotivo. E aí não deu certo, porque embora também a gente tenha as duas empresas, são negócios e visões completamente diferentes de negócio, né? A Autopeças é uma pegada e o centro automotivo é outra questão. E aquele sistema e as empresas, a gente tem as razões sociais e se comunicam num financeiro integrado, né? Isso não funcionou. Isso também não funcionou. Então, assim, foi ali uma experiência bem dolorosa mesmo. E aí voltamos. Não chegou nem a fechar um ano, né? Não, a relação é que foi uma experiência muito ruim que eu tive. Então, assim, foi horrível para todo mundo, né? Não tem que não possa dizer que não passou dor, assim, foi uma experiência bem ruim.
Mas com o retorno com a Eleven não, até porque o pessoal já estava acostumado com o sistema e tudo mais. E assim, embora não estivesse para questão de colaboradores novos, por exemplo, eu nunca tive esse desafio com a Eleven, de ensinar as pessoas a mexer, porque ele é um sistema muito didático, né? Então eu nunca tive esse desafio, assim. O suporte é maravilhoso. O suporte é maravilhoso, né? Hoje, por exemplo, a gente tem como a gente ainda está nessa questão, querendo ou não, é recente, né? A gente contratou algumas horas para esse setor de implantação. Então a gente tem uma conexão um pouco mais próxima, assim, com o suporte, né? Das coisas que a gente está desenvolvendo. Mas em relação, no geral, assim, antes disso também, a questão com o suporte era tranquilo, assim. Acho que a forma didática, né, que a Eleven é um sistema muito didático, muito fácil, né, muito intuitivo, assim, de trabalhar. Então, que nem a gente agora, chegamos aí no suprassumo, por exemplo, da parte financeira, né, que é o poder olhar a gestão das duas empresas de forma completamente separada, parte de caixa, parte de rentabilidade, tudo. Então, assim, ele é um sistema muito intuitivo, muito fácil, né, prático de trabalhar. Fantástico, fantástico. O que eu estou tendo hoje, né, era o que eu queria há muito tempo. Ele é um sistema muito intuitivo, essa parte de tu poder construir, essa flexibilidade de tu moldar e construir o teu BI personalizado, né, pro teu negócio, é fantástico. Isso também é uma questão maravilhosa, assim, da Eleven, que é a questão de tu poder moldar. Embora ele é um sistema universal para vários negócios, mas tu consegue adaptar o teu negócio, tu consegue construir, né? O pessoal é super aberto, assim, principalmente a parte do desenvolvimento, né? Ah, eu preciso tal coisa, embora às vezes não vai ter na hora, mas coloca lá na lista e aquilo vai ser olhado com bons olhos para desenvolver. Eu posso dizer que eu tive a experiência, enfim, a gente teve mais, né, ao longo da história, mas vamos trazer para a memória desde da Eleven aí, da história dos 12 anos, né? Então, foi a implantação lá atrás, há 12 anos. Aí eu posso falar da implantação de um ano atrás, porque a gente passou por uma implantação de um outro sistema e agora uma implantação novamente voltando para a Eleven, né? Então, assim, eu não sei o que o setor da implantação faz, mas assim, é maravilhoso. Eu não tive dor. Eu não tive dor com a Eleven. Já com essa outra experiência, por exemplo, que eu tive muita dor. Tive muita dor. Então eu acredito assim que é a forma como eles planejam as coisas, né? É tudo muito bem pensado, muito bem construído, acredito, antes, para que quando você vire o sistema, rode, aquilo já esteja, não vou dizer 100%, porque 100% não existe, mas tá muito bem validado, assim, sabe? Para que a empresa faça essa transição de uma forma mais leve. Diferente da experiência que eu tive o ano passado, que foi muita dor. Que foi muita dor. A clareza que ele traz, claro que tudo depende da empresa e do modelo de gestão que eu também tenho lá dentro, né? Mas é a clareza, é a parte dele ser muito intuitivo, né? Hoje eu, principalmente com essa questão do BI ali, de tudo que a gente vem criando, então tu poder ter em simples telas ali, toda na palma da tua mão ali a gestão, né? Principalmente o financeiro. Então, eu acho que é isso, assim, ele é um sistema muito prático. Muito fácil de mexer as telas, assim, as questões de se comunicar, sabe? Ah, tu clica aqui, já te leva para a tela, sem tu ter que dar uma volta gigantesca, como é na maioria dos sistemas. As coisas, elas se conectam, estão interligadas, né? Ah, eu tô ali no financeiro, eu quero olhar para tal nota, eu clico aqui, abre ali. Eu tô na ordem de serviço, eu quero olhar o telefone do cliente, eu clico aqui, ele já abre, ele se conecta com todas as telas, assim, que tu precisa. Ele é muito intuitivo. Acho que é um pouco de tudo, né? Acredito que é um pouco de tudo, mas assim, o último é a questão do financeiro mesmo, que era algo que lá atrás eu já queria, né, desenvolver e chegar nesse
supra-sumo, assim, do financeiro, que é ter essas empresas conectadas e ter essa projeção de fluxo de caixa, sabe? Essa questão DRE, o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa. Então, olhar tudo isso validado, assim, para mim, para minha gestão também, foi muito importante, assim. Então, esse foi o meu maior ganho, assim. Olha, nossa, eu sou suspeita para falar da Endeavor, né? Tanto que, assim, lá no início eu lembro que eu indiquei muita gente e assim, é motivo até de muito orgulho de saber que essas empresas estão aí, né, ao longo de todo esse tempo aí com a Garcia, junto, assim, nesse mesmo tempo. E é uma parceria, assim, das pessoas, né? Então não é uma, nem duas, não é só o Rafael, o Joel, enfim, aqui se eu fosse falar o nome aí, são muitos, né? Enfim, o Christian, baita parceiro, o João, comercial, o Wagner. Então são vários, assim, o Fabiano, né? Então são grandes cabeças aí, né, do negócio, e a gente sempre teve uma parceria muito grande, assim, uma relação com eles muito boa. Eficaz é um sistema que ele te traz clareza e segurança nos processos, né? Principalmente eu falando da experiência onde eu tive a experiência de ter outro sistema, eu não sentia, não era um sistema eficiente, né? Ele não era um sistema eficiente. Tu não tinha segurança, as coisas se perdiam, tu perdia informação. A Endeavor não, as coisas estão ali. Então, tu imagina, ao longo de 12 anos, assim, essa coisa que é comum, dizem, né, que é comum nos sistemas, e que eu observei isso também num sistema anterior, de tu observar falhas, erros, bugs, né, os tal dos bugs ali. Com o Endeavor não é uma coisa, não é comum, é um sistema que ele te traz segurança. Então, é um sistema muito eficiente. O meu conselho, um aprendizado que eu tive nessa minha última experiência, é validar as coisas, sabe? Não ir no calor da emoção, principalmente ali da parte comercial, né? Que te mostram, te apresentam um sistema e tu acha que ele é lindo, maravilhoso. Então, assim, é colocar rodar. Hoje as coisas para mim, elas não seriam tão simples assim, sabe? O meu conselho é: trabalhe muito nesse planejamento, nos bastidores antes de colocar rodar. Porque é um custo muito alto que tu paga, né? Eu, graças a Deus, eu não perdi muitos colaboradores. Mas tem muita empresa que perde, porque às vezes, dependendo do processo ali de implantação, a dor que tu passa, as pessoas, né? É uma experiência muito dolorosa. Então, assim, é perder esse tempo, que não é perda, investir esse tempo nos bastidores antes, planejar bem, antes de colocar a rodar. Não é simplesmente, vamos colocar a rodar e depois vamos ver. Não, vamos checar tudo, vamos validar as coisas. Até porque a gente está falando de uma exata, né, que o negócio tem que fechar. Então, eu tenho, né, o banco de dados ali tem que fechar. Então, valida bem nesse banco de dados, né, e antes de girar